Bem-vindos a Shalom Oxford, mais uma vez. Bom estar aqui, esse solzão lá fora. Se escolher estar aqui, é bênção demais. Isso significa que a responsabilidade que eu tenho diante de Deus de trazer uma palavra para você nessa tarde, noite, para você que está ouvindo, qualquer horário, qualquer parte do mundo, é tremendo, tremendo. São as nossas escolhas que farão as diferenças nas nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu chamar as crianças. Vem cá. Glória a Deus. Bom demais ter vocês aqui. Bom demais saber que vocês estão sendo criados nos caminhos do Senhor. Pai, nós te louvamos por cada uma dessas crianças, por aquilo que o Senhor está fazendo na vida deles. Deus, em nome de Jesus, te louvamos pelos professores, pela dedicação, a tua palavra, que vem de acordo com a necessidade do coração de cada um desses teus pequenos filhos, serão usados para alcançar a geração deles. Pai, nós te louvamos por esse dia especial também pela vida do Pedro, pelo aniversário dele, pedimos sua bênção sobre a vida dele. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ter cada uma dessas crianças aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Lord Jesus, help me. Amém. Ontem eu estava ouvindo a palavra que está sendo. May I speak in English or Portuguese? Espanhol. Beleza. Então tá bom. Ontem eu estava ouvindo a palavra da Festa das Nações que está acontecendo em Uberlândia. Ontem, hoje e amanhã. E você pode acompanhar direto. O horário não é muito legal, mas a palavra é muito boa. Ontem foi muito bom. Começou para nós aqui meia-noite. É tarde. E acabou por volta das 2 e pouco. Isso eu estava lá firme, forte, trabalhando, como sempre. Então, eu tinha que estar acordado mesmo. Mas foi muito abençoado, muito abençoado. E se você quiser ouvir essa palavra, ela está lá no YouTube. Depois eu posso mandar o link para você. Se quiser antecipar um pouquinho mais, o louvor foi maravilhoso, muito bom. Mas se você quiser ir direto para a palavra, para não tomar muito seu tempo, muito boa palavra, muito boa palavra. E tem um pouco a ver com o que nós vamos falar hoje aqui. Como eu não conhecia o pastor que pregou ontem, primeira vez que eu vi na vida e a longa distância, né? Pastor Cezinha, esqueci o sobrenome dele, e estamos a muitos quilômetros de distância. Então, eu sinto, e o próprio louvor hoje não está a ver com o que foi pregado hoje, vai ser pregado, mas foi, não será pregado hoje. Eu creio que nós estamos no mesmo nível. O Espírito Santo realmente está falando da mesma coisa. Eu fico empolgado quando isso acontece. Quando nós recebemos algo aqui, de repente, eu ouço a mesma palavra sendo pregada em outro lugar, ou Deus levanta uma pessoa para orar dentro daquilo que nós nem conversamos, como foi a oração da Lawane, e eu sinto assim que a obra de Deus, o Espírito Santo que cuida. Então eu queria te incentivar, se você puder, hoje tem a primeira palavra às 9. Não sei se vai ter palavra de louvor, mas se você tem louvor. E depois, mais a segunda palavra, quer dizer, vai ser um intervalo lá. E começa às 20 horas no Brasil, que seria meia-noite aqui. Tá? 2 da manhã. Não, às 8. Meia-noite, 20.
está falando muita coisa. Hoje quem vai pregar a palavra da noite, mais à tarde, é o pastor Márcio, da Irlanda. Nosso conhecido aqui, a maioria. Amém? E amanhã é um pouco mais cedo, porque o culto acho que começa às 6. Não me lembro dos horários do Brasil, qual o horário direito do culto lá, mas posso mandar para vocês. Se você puder participar, será bom. Amém? Creio que Deus vai falar muito com vocês. Voltando aqui para nós, a nossa realidade, seja bem-vindo, meu querido. Viu? Seja bem-vindo. Nossa, que bom demais ter você aqui. Tá? Eu vou falar hoje sobre duas coisas que eu acho que isso é importante para nós ouvirmos. Deus falou comigo essa semana, então eu creio que Deus quer falar isso com você também. Uma das coisas que Deus falou comigo foi liberando o poder que está dentro de você. Amém? Lá em Filipenses 2, no versículo 13, Filipenses 2, versículo 13, eu vou ler uma versão aqui que eu não sei se está igual à tua, mas fala o seguinte: Deus está trabalhando em você para torná-lo disposto e capaz de obedecer. Quando Deus criou o homem, Ele não criou robôs. Apertou a teclinha lá e obedece. Você aperta a teclinha do seu telefone, do seu computador, do seu iPad, e ele, teoricamente, vai te obedecer. Às vezes não obedece também não, né? Às vezes desaparece o que você estava com ele lá. Mas, quando Deus te criou, Ele não criou um robozinho que era apertar a teclinha e você obedecer. Mas Deus pode colocar em você algumas características, algumas coisas que vão te ajudar a obedecer, a você estar disposto a obedecer, não é? E não só estar disposto, mas ser capaz de obedecer. Porque às vezes nós queremos obedecer a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus, mas nem sempre nós damos conta, não é? Às vezes a teclinha sai errada lá. Você quer fazer a vontade de Deus, quando você está pecando, está fazendo algo totalmente contrário àquilo que Deus quer, né? E é interessante que vou trazer para uma outra realidade para que nós possamos entender o que eu quero falar para você. O carro, ele vem de fábrica com motor. Beleza. Alguns motores mais possantes, outros não tão possantes. O motor do seu carro, ele é a fonte de energia do seu carro. A fonte de energia está lá. A energia está lá. Não é? Mas essa energia, ela só é ativada, ela só começa a agir a partir do momento. Primeiro que você liga o carro, ligou o motor, funciona, está ligado. Se deixar o carro ligado, enquanto tiver combustível nele, ele vai funcionar, o motor vai ficar, né? Mas, para promover um movimento, uma ação, ou seja, a energia desse motor virar ação, trazer movimento, o que você tem que fazer? Para quem sabe dirigir, tem que engatar a marcha lá e pisar no acelerador. Se o seu carro é automático, ele faz isso mais ou menos para você. É o mesmo processo, quando você pisa no acelerador. Ou seja, se você agir, se você engatar a marcha, o impulso necessário para te levar para onde você queira ir, ele está lá. Mas se você não fizer isso, né, se você só deixar o motor ligado, o que ele vai fazer? Vai gastar energia, vai aquecer, né, vai gastar combustível, fazer barulho, mas se o motorista não engatar a marcha, acelerar, não vai acontecer nada, não vai sair do lugar. Então, a sua vida e a minha vida, Deus tem colocado um poder, um motor dentro de nós, algo que pode, com energia que está sendo colocada dentro de mim e de você, que precisa ser ativada. Essa coisa que Deus coloca dentro de você, ela está aí. Diga, dentro de mim,
tua fé, pode falar. Dentro de mim existe uma força que precisa ser ativada para que eu possa estar disposto a obedecer a Deus e capacitado a obedecer. Acabou o culto, pode ir embora. Queridos, o Espírito Santo de Deus, o sopro de Deus, foi depositado dentro de você. Quando Adão recebeu o sopro, Deus soprou dentro de Adão. Ele soprou o quê? O próprio Deus, o sopro de Deus, a vida de Deus dentro do Adão. Não é? A promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida, quando Jesus subiu aos céus, ele fez uma promessa para os discípulos. Qual foi a promessa que ele fez? A promessa de que ele não nos deixaria órfãos. Então você não é órfão. Não importa se seus pais já faleceram ou não. Você não é órfão. Mas a promessa de Deus fala: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus foi enviado para a sua vida. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você convidou esse Espírito Santo para fazer morada dentro de você. Ou seja, o motor de Deus, aquilo que gera o combustível, aquilo que gera energia, para que a sua vida possa ser impulsionada, possa ser levada a fazer a vontade de Deus, possa chegar ao destino que é necessário, ela está dentro de você, porque o Espírito Santo está dentro de você. Qualquer um que aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo dentro de si. O próprio Deus passa a fazer morada dentro da sua vida e da minha vida. Passou a fazer morada na sua vida e na minha vida, naquele dia que você convidou Jesus para entrar na sua vida. Você, mas eu não tenho certeza que eu fiz isso. Então você pode ter essa certeza. Você pode e precisa ter essa certeza de que isso vai acontecer. Isso é uma realidade. Pode acontecer na sua vida. Não é algo distante. Não vai acontecer. Será? Minha vida, não, eu sou um cara, pequei tanto, fiz tanta coisa errada, continuo fazendo ainda. Será que pode? Não importa. Se você convidar Jesus, se você convidou Jesus, para aquele que já fez, tem essa certeza. Se você convidou Jesus para entrar na sua vida, o próprio Espírito Santo está vivendo dentro de você. Você passou a ser morada. O motor de Deus, aquilo que move, o que movia Jesus, vai mover a sua vida também. Amém? E se você não fez ainda, hoje é o dia. Nós vamos te dar a oportunidade para fazer isso. Algumas pessoas acham que essa experiência com o Espírito Santo é algo assim, eu vou buscar, eu tenho que buscar ser cheio do Espírito Santo, claro, eu tenho que fazer isso. Mas você pode fazer isso na sua vida apenas uma experiência. Igual o motor do carro. Ligou o motor do carro, está lá. Né? Teoricamente ele vai funcionar. Ligou, né? Você não precisa nem pisar mais no acelerador. Só ligou, ele vai funcionar. E vai fazer o que aquele carro? Vai ficar lá paradinho. Não vai mover para lugar nenhum. Não vai fazer nada. Toda a potência daquele motor não vai acontecer nada. Então a presença do Espírito Santo na sua vida, ela vai fazer. Mas a partir do momento que você engrenou a marcha. A partir do momento que eu e você agimos. E é isso que nós precisamos fazer. E é isso que eu quero que nós entendamos nessa tarde. Né? Quando, lá em Atos, eu estava lendo esse mês todo que eu li, era para ler 40 dias, eu devo ter lido aí menos dias. O livro de Lucas e o livro de Atos, que eu mandei para vocês. Então, isso está dentro daquilo que eu estudei lá, que eu li, e você pode ler, né? No capítulo, lendo Atos, você vai ver que quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, cheias do combustível de Deus para as suas vidas, as coisas começaram a acontecer. Quais coisas começaram a acontecer?
Pessoas começaram a converter, voltar para Deus, cura, milagre começou a acontecer, porque era uma coisa natural. Era natural para quem? Para aquele que estava cheio do Espírito Santo de Deus. Para aqueles que estavam olhando lá, não era muito natural, não é? A gente fala, olha, quando a pessoa aceita Jesus, você precisa ficar falando para as pessoas que ela tem que mudar, se ela tem que cortar o cabelo diferente, usar roupa diferente, passar a usar terno e gravata. Pastor, você não usa gravata, até gosta, mas aqui não dá, né? Dependendo do lugar que eu vou de terno e gravata. Né? Alguns lugares tem algumas doutrinas que as mulheres têm que usar saia comprida, cabelo comprido. Queridos, são coisas que ajudam, mas não é isso que Deus quer. Não é? Deus quer o seu coração, a sua vida para Deus. E algumas coisas, a pessoa fica preocupada. Nossa, eu lembro, quando eu me converti, quando nós nos convertemos, né, passado o tempo, começou a entrar uma galera de jovens na igreja. E alguns vinham assim com umas características bem estranhas para aqueles nossos costumes. E até para a gente que tinha acabado de converter também, tinha uns que eram bem estranhos. E alguns falavam, agora você tem que mudar. Aquilo assustava. Né? Nós não precisamos disso. O próprio Espírito Santo de Deus fala para as pessoas que ela deve deixar, mudar. Quando eu converti, eu já falei isso para vocês aqui, eu ganhei o Novo Testamento dos Gideões, que é um livro pequenininho, né? E eu carregava ele, porque eu queria ler. Os Salmos, é o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, que tinha naquele. E eu levava ele para tudo quanto é lugar que eu ia. E eu vim de uma galera, assim, era de uma turma, que todo sábado a gente ia para gandaia, para festa. A gente chamava brincadeira na época. Dançar, beber. É uma coisa que eu não posso falar, não. Então eu ia e levava o meu testamento, ele estava comigo, onde eu estivesse. Às vezes eu estava aqui no bolso, eu começava a dançar, e a pessoa, o que é isso que está aqui? Que negócio estranho é esse aí? Eu falei assim, não, culpa não, Novo Testamento aqui na festa. Aqui, olha, acabou, eu ia falar sobre a Bíblia. Né? Aquilo era legal para mim, era uma coisa que era joia. Não era ruim ir na festa, não era ruim dançar, não era ruim estar com os amigos. E ninguém precisou falar para mim, para de fazer. E eu vou falar para você uma coisa. Eu só parei de fazer porque eu achei algo melhor. Bem, quando você tem algo melhor, você não vai querer as outras coisas. Né? Eu já contei a história do carro para vocês. Eu tinha Brasília, 79. Ela era maravilhosa. Amava aquela Brasília. Até o dia que eu vim dinheiro e comprei um carro melhor. Como é que eu andava naquele carro? Tão duro, eu achava ele macio. Até o dia que eu andei no Passat. Aí depois, no Passat, eu vim para cá. E começou a melhorar os carros. Graças a Deus, né? Mas, então, deixar de ir na festa, deixar de estar com aqueles amigos que eu tinha, foi uma coisa que aconteceu natural. Ninguém precisou falar para mim fazer. E eu só deixei de andar com aqueles amigos porque eu queria pregar o Evangelho para eles. Eu queria falar, galera, eu achei algo melhor na minha vida aqui, que é melhor do que tudo isso aí, melhor do que beber, melhor do que aprontar, melhor do que brigar, né, que eu gostava de brigar, comecei a ficar mais calmo, né? Segurar mais a onda. E aquilo só começou a acontecer na minha vida porque Deus foi mudando, e foi me dando outros amigos maravilhosos que era melhor. Para que eu ia ficar? Eu queria ficar mais com meus amigos, com meus irmãos em Jesus Cristo, que tem uma família grande, né? E Deus fez isso. Lá no livro de Atos, no versículo Atos 19, no versículo 19, você não precisa ler, eu vou ler para você, é mais fácil. Fala que o grande número das pessoas que tinham praticado ocultismo, eles converteram a Jesus. E eles reuniram seus livros e os queimaram publicamente. O cara converteu e começou a fazer isso. Calculando o valor, olha só, isso
Isso é interessante, você pensar. Calculando o valor total, chegou a 50 mil dracmas. Se eu falar 50 mil dracmas, você não tem noção alguma, como eu também não tinha, de saber quanto que é isso hoje. Então, 50 mil dracmas. Quando fala mil já é muito, né? Em alguns países não. Né? Mas aqui, 50 mil dracmas é equivalente a 125 mil libras. Aí começou a fazer sentido para você. Não é? 125 mil libras em reais dá quase 800 mil reais. Faz sentido para você? Não era melhor levar para o brechó e vender essas coisas lá? Talvez era. Eu gastei tanto dinheiro nisso. Né? Mas as pessoas sentiram motivadas. Isso aqui não presta para mim, não presta para mais ninguém. Né? E queimaram. O Espírito Santo que motivou eles a fazer aquilo. Interessante que aquilo não aconteceu na igreja, aconteceu na rua, era uma coisa pública. As pessoas falam, por que você está queimando? Já imaginou um bruxo pegando todos os equipamentos dele de bruxaria, indo lá na praça pública e queimando aquilo? Quem te mandou fazer isso? Ninguém. Por que você está fazendo? Porque eu conheci algo que é melhor do que isso aqui. Tem mais poder do que isso aqui. Eu não preciso mais disso. Não é? Então, Deus é um Deus criativo. Um Deus que trabalha na sua criação, trabalha naquilo que Ele faz. Quando Deus criou o homem, Ele soprou o seu espírito no homem. Não é? E a primeira coisa que Deus falou para o homem foi o quê? Depois que ele acordou, falou assim: seja frutífero, seja fecundo, seja produtivo. Então Deus criou o homem para ser produtivo, para ele criar também, para ele fazer coisas. Né? Então Deus te criou a imagem e semelhança dele. Né? Foi distorcido um pouco depois por causa do Adão, mas ele te criou a imagem e semelhança dele e soprou o espírito da vida dele na sua vida. Em Jesus Cristo você está sendo criado novamente, você está sendo restaurado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Você não é mais aquele bonequinho de barro para morrer, para ser consumido, para jogar fora, né? Mas você passa a ser alguém à imagem e semelhança de Deus. E assim como Deus fez com Adão, soprando o seu espírito de vida dentro do Adão, Ele sopra o seu espírito de vida através do Espírito Santo na sua vida, para que você possa ser vivo. E essa sua vida agora não seja mais limitada ao pouco tempo que nós passamos aqui na terra, se Jesus não voltar antes. Amém? Né? E Ele te diz mais. Ele diz para você ser produtivo, para você ser frutífero. Amém? Então, às vezes, você está orando, já está orando por alguém, para que essa pessoa também tenha a mesma experiência que você teve com Cristo. Alguma dessas pessoas, a experiência que elas vão ter, a resposta da oração sua vai ser rapidinha. Outros não, outros vão demorar mais um pouquinho. E às vezes você ora esperando que algo vai acontecer para que a resposta seja alcançada, né? As circunstâncias sejam mudadas. Vou te falar uma coisa, não vai acontecer assim não. Pode acontecer? Pode. Mas só vai acontecer quando você ligar a engrenagem de Deus. Quando você começar a pisar no acelerador, ou seja, quando você começar a agir. Né? Deixa eu te falar uma coisa, você não é um espectador. Alguém, você não está só na audiência, igual ontem eu estava conversando com alguém, depois no culto lá, eu estava assistindo, não foi hoje, falei,
estava assistindo o culto. Não, eu não estava assistindo o culto. Eu estava participando de um culto, embora à distância. Eu estava participando, porque eu estava recebendo, eu estava interagindo. O Espírito Santo estava falando comigo. E eu falando com Deus, nossa, é verdade, Senhor, muito obrigado. Quando o pastor falou algumas coisas, eu falei, meu Deus, eu não sabia disso para a minha vida. E comecei a pegar aquilo para mim, eu estava participando. Você não veio no culto para assistir o culto. Ah, vamos assistir o culto. Não. Não existe isso. Você veio para participar. Você faz parte. Você reage. Por isso que foi tão difícil no período da pandemia falar com a câmera. Ainda continua sendo. Tem que esquecer que ela está ali. Não é? Você não é um espectador indefeso. Você é alguém que vai agir. Você pode agir. Porque o Espírito Santo está dentro de você, o poder de Deus, o dínamo de Deus está dentro de você. Né? O que Deus colocou dentro de você vai te mudar de dentro para fora. Amém? E não só vai acontecer isso, vai mudar o exterior, vai mudar as coisas ao seu redor. Mas se você agir, se você não agir, é o carro parado ali com o motor ligado. Não é? Deixa eu falar uma coisa para você. Abre seu ouvido e ouça isso. O que está dentro de você é maior do que o que está no mundo. O Deus que passou a habitar no seu coração é maior do que qualquer circunstância, é maior do que qualquer problema, é maior do que qualquer doença. Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém. Glória a Deus. Amém? Não é? É maior do que os obstáculos podem se levantar na sua frente. Né? Agora, se você, o mundo está dizendo tudo o contrário, mas você tem que reagir e dizer, não, Deus vai fazer, através de mim, usando a minha vida. Você tem o poder da palavra, né? De proferir a palavra. Né? Você sabe que um obstáculo é Deus trabalhando na sua vida, fortalecendo a sua vida, né, para você alcançar coisas grandes. Amém? Quando você está disposto a ligar, a engrenar a marcha, e a pisar no seu, o acelerador, você está disposto, você começa a agir, Deus te capacita para você fazer, para as coisas acontecerem. Amém? Quando nós fazemos esse sincronismo, né? Quando você vai aprender a dirigir, você fala assim, como é que eu vou conseguir controlar meus pés, meu olho lá, eu vou ficar olhando aqui, eu vou mudar a marcha, pisar na embreagem, pisar no... É um pouco estranho pensar nisso, mas depois se torna uma coisa natural. Né? Quando você vai tendo mais intimidade com Deus, as coisas vão acontecendo naturalmente na sua vida. Amém? Você não tem que se preocupar, o que eu vou pregar? Você tem que pregar, você tem que falar algo para alguém. Algumas pessoas falam, não, você é tão sábio, não sou sábio em coisa nenhuma. Eu sou sábio porque o Espírito Santo me usa como canal dele. Às vezes eu dou uma resposta para alguém que nem eu imagino que daria. E graças a Deus que não vem de mim, vem dele, porque eu falaria besteira. A minha opinião não basta, tem que ser a opinião de Deus. Amém? Né? Então, vamos continuar aqui. O próprio Senhor diz, em Atos 1:8, fala o seguinte, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quero destacar duas coisas aqui nesse versículo. Primeiro, receberão poder. Recebe é de dentro para... ou de fora para dentro, desculpa. Fora para dentro. Eles lá, recebe. Você recebeu a carta, o carteiro bate na sua porta, te entrega a carta. Né? Vou deixar bem claro. Né? Ou seja, esse poder ele vem do céu, ele vem de Deus, é sobrenatural. Você não compra. Não tem jeito de comprar isso. Vem de Deus. Deus que está te dando. Sabe por quê? Porque a glória também vai ser para Ele, não é sua. Amém? Né? Você precisa de algo sobrenatural, algo espiritual, para vencer
batalhas espirituais. Você vai brigar com o demônio, com você mesmo, vai pegar uma espadinha, pegar uma panela e dar uma panelada na cabeça do demônio? Pode até ser. Né? Pode até acontecer. Mas não, você precisa de algo espiritual, algo mais forte, e algo que vem do próprio Deus para a sua vida. Amém? E a consequência disso? Fala, e serão minhas testemunhas. O que é ser testemunha? Você já foi testemunha de alguma coisa? Está vivo? Você já foi para acordar? Você já foi testemunha de alguma coisa? Você tem que decidir ser testemunha. Eu vi um crime. Tá. Aí, chega lá na hora, não lembro. Não sei, não tenho certeza. O seu testemunho serviu de nada. Aqui, eu creio, não lembro no Brasil, provavelmente no Brasil também via isso. Mas aqui você vê muita placa aí. Aconteceu um acidente aqui. Tal dia, tal hora, teve um acidente nesse local, com vítimas, e bababá, ou um crime. Pedimos a quem viu que se manifeste, que possa mandar. Se você tem câmera, se você gravou isso, por favor. E vou te contar uma coisa, de vez em quando você recebe, você pode receber uma ligação, nós sabemos que você estava em tal lugar, tal hora, e aconteceu isso, você não viu nada. Porque não basta você receber o poder para ser testemunha, você tem que desejar ser testemunha, você tem que desejar fazer. Amém? Então, a força, o combustível, ele vem de Deus. Né? Mas a ação não é de Deus, a ação é sua, é minha. Ser testemunha, agir, falar, orar, liberar a palavra, a cura é com você. Amém? Deus nos libera, presta atenção nisso, é a segunda parte. Deus nos libera para que possamos usá-lo, para que possamos usar dessa libertação, dessa liberação, para libertar outras pessoas. Amém? Vou lá para o Velho Testamento agora, vou para Êxodo, quando Moisés, né, foi usado por Deus. Primeiro Deus teve que libertar Moisés. Né? E interessante que em Êxodo 3:8 fala o seguinte, que os israelitas estavam lá como escravos por 400 anos no Egito, e o Senhor fala, eu desci para trazê-los para cima. Né? O Senhor desceu para trazer eles para cima. Então, por 400 anos, os israelitas foram escravizados pelos capatazes egípcios que os oprimiram e tornaram suas vidas amargas. Está escrito lá em Êxodo 1:14. Né? Deixa eu falar, muitos de nós, eu e você, a gente pode estar relacionando com um sentimento de desamparo em várias áreas da nossa vida, problemas, você está sendo prisioneiro em várias áreas da sua vida, pecado, doença, muita coisa, comida, né? Não consegue parar de comer muito, né? Tem esses problemas, né? Álcool, droga, sexo, dinheiro, né? Amor ao dinheiro, ou a falta de dinheiro, né? Relacionamentos abusivos, e você pode até estar experimentando uma situação dessa, aquele sentimento de potência que você não consegue vencer, não consegue sair dessa escravidão, né? Lutando contra vícios, hábitos, mas Deus pode te libertar e quer te libertar e vai te libertar disso para que você possa libertar outras pessoas. Amém? O fracasso daquele povo que estava por 400 anos preso ali, escravo ali, não tinha direito a nada, a não ser trabalhar e morrer, apanhar e nada. Gerava filho, o filho virava escravo também. Né? O fracasso, ele pode produzir uma desesperança, ou seja, uma falta de esperança crônica, a ponto da pessoa parar de tentar resistir e se entregar a essa situação. Mas, deixa eu te falar uma coisa, o mundo aí fora está vivendo
Sabe o que é uma coisa normal? Você já trabalhou perto de, ou passa, se você constantemente passa perto de um rio que funciona como esgoto, uma central, aqui tem várias centrais de esgoto, né? Você passa ali a primeira vez, o cheiro é horrível. Você passa a segunda vez, o cheiro continua horrível. Você passa a terceira vez, você já não começa a não sentir o cheiro mais, mas o cheiro está lá. Você acostuma com o cheiro daquilo que está lá, que eu não vou falar o nome. Né? Você acostuma com o cheiro do pecado. Você acha que é coisa normal. Aí alguém chega, nossa, que mau cheiro aqui. O que está? Não estou sentindo, não. É porque você acostumou com o cheiro. Tanto bom quanto ruim. Né? Mas infelizmente o ruim. O mundo está precisando da libertação. E às vezes você mesmo precisa dessa libertação. Deixa eu te falar uma coisa. Deus olha para aquele que está quebrantado, aquele que está quebrado, aquele que está necessitado de libertação. Ele olha para as pessoas, ele olha para você, está olhando para você e quer libertar. Quer libertar esse povo. Ele queria libertar aquele povo de Israel. Né? E quando o povo está quebrantado, quando o seu coração está quebrado, e você ora, você busca no Senhor, sabe o que Deus faz? Deus ouve a sua oração. E aqui eu estou falando que aquele povo lá, eles não tinham libertado o pecado deles, as idolatrias deles, as decisões erradas, que eles estavam lá no Egito como escravos, não estavam fazendo coisa errada, mas eles sentiram a opressão daquilo que eles estavam vivendo. E eles ainda não tinham consertado sua vida diante de Deus, mas quebrantaram seu coração e oraram a Deus. E Deus respondeu a sua oração. Né? A palavra de Deus, vou continuar lendo. Aqui em Êxodo 3, no versículo 7, depois se você quiser eu posso te passar isso para você notar, fala o seguinte: quebrantado e esmagado Israel clamou ao Senhor e ele respondeu, olha aqui, eu vi a miséria do meu povo no Egito, eu os ouvi clamar e estou preocupado com o sofrimento deles. Não é o Clarinho que está falando isso, está escrito na Bíblia. Deus olhou com compaixão para aquele povo, né? Fala assim, eu desci, versículo 8, fala o seguinte, então eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra. Para onde? Que Deus estava levando aquele povo? Para uma terra que manda leite e mel. Nós sabemos isso de cor. Deus tira aquele povo da escravidão para levá-los para uma terra que manda leite e mel. Quantos, e pode incluir você nessa, quantos estão pedindo para serem libertos? Quantas pessoas estão pedindo para serem libertas? Deixa eu falar uma coisa, Deus desceu para libertar essas pessoas. Amém? E vai fazer isso para você e para mim. E através de você e através de mim. Amém? A libertação de Israel exigia a morte de um cordeiro. Já falamos bastante sobre isso. Um cordeiro pascal, imaculado, sem defeito. Todo mundo sabe a história. Isso quer dizer que eu e você não podemos fazer isso por nossa própria conta, ou por nossos meios. Please. Não é? Precisa de um sacrifício ser feito. E esse sacrifício já foi feito através de Jesus Cristo. Né? Os israelitas tiveram que aplicar o sangue do cordeiro no beiral da porta. Está pregando sobre isso. Quando em Páscoa a gente fala, muito obrigado. Na Páscoa a gente fala bastante sobre isso, mas Deus colocou no meu coração de falar hoje de novo aqui, para você e para mim. Né? E quando eles colocaram aquele sangue no beiral da porta, o anjo da morte
Passou por cima. É o Passover. Por isso que é em inglês, Passover. Passar por cima. A Bíblia diz que o Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E você e eu precisamos do sangue de Cristo nas nossas vidas. Por isso que nós celebramos a ceia, fizemos semana passada, que é em memória do sacrifício de Jesus na cruz, até o dia que ele vem. Né? Jesus, Cristo, morreu, derramou sangue para libertar a sua vida e a minha vida e a vida de quem está lá fora, precisando de ser liberto da escravidão que está sobre a vida dessas pessoas. Né? Você pode ser liberto do cativeiro que você está vivendo. O que você está lutando contra? Deus pode te libertar nessa noite, nessa tarde. Seus esforços, por si só, são inúteis. Nós podemos confiar em Deus que atende ao clamor do povo, ao clamor de alguém que está com o coração quebrantado. Em Salmo 107, no versículo 14, ele fala o seguinte: Ele nos tirou da sua escravidão e quebrou as suas correntes. Deus está no negócio de libertar pessoas. Amém? Moral e espiritualmente. Deus me libertou. Eu não quero falar muito sobre a minha vida no passado, mas eu era muito ruim. E Deus me libertou. E pode libertar você. A Bíblia fala lá em João 8,36 que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Moisés tirou o povo do Egito. Tirou todos aqueles escravos do Egito saíram com Moisés. Mas uma coisa que Moisés não conseguiu fazer é tirar o Egito do povo. A escravidão do coração deles. Eles estavam fora do Egito, mas continuavam escravos. Eles estavam fora daquele sentimento de morte, daquela pressão de morte, mas sempre toda hora, morrer, nós vamos morrer. Que me dera morrer lá. Não é? Mas eu vou falar uma coisa para você: quando você é liberto através de Jesus, você verdadeiramente é liberto. Tira tudo. Não é? Outra coisa que você e eu precisamos fazer, então, o que nós precisamos fazer? Você falou muita coisa, falou, e agora vem a questão prática, que eu e você, é a engrenagem, é pisar na embreagem, colocar a marcha lá na primeira, na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, né? Então, onde descer o carro e acelerar com tudo, e segurar o volante e manter firme nessa rota. Algumas coisas que nós precisamos fazer, e não apenas para nós mesmos, mas para as outras vidas também. Amém? Primeira coisa, os passos para a liberdade, para a sua vida e também para libertar outras pessoas. Primeira coisa que eu e você precisamos fazer é clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Repita comigo: clamar ao Senhor. Clamar a Deus. Lá em Jeremias 29, versículo 13, fala o seguinte: Você me procurará e me achará quando me buscar de todo o seu coração. Buscar é atitude, é ação. Quando você precisa achar alguma coisa na sua casa, um documento, um aparelho, seu passaporte, eu tive que procurar o passaporte. Olha, eu andei, viu? Subi no guarda-roupa, desci, olhei debaixo da cama, estava na gavetinha lá. Então, buscar exige ação. Buscar a Deus exige ação. A diferença é que Deus quer ser em contato com você. É aquele pai, falei isso semana passada, é o pai que está brincando de esconde-esconde com o filho. Então ele se esconde lá atrás da cortina, mas ele deixa a pequena barriguinha dele de fora para o filho achar, o pé para o filho achar. Não é verdade?
Não, vou esconder de forma que nunca mais meu filho vai me ver. O meu pai era assim, né? Ele se escondia. No meu caso, ele escondeu bem escondido. Né? Depois você sabe por quê. Então, Deus quer se deixar ser encontrado por você. Amém? O clamor dos israelitas foi uma ação repetitiva no coração deles. Né? Algo que saiu do coração deles. Deixa eu falar, Deus responde ao clamor do povo. Né? A libertação começa reconhecendo a sua dependência total a Deus. Amém? Ao invés de você tentar lutar pela sua libertação, você vai deixar Deus fazer por você. Né? A Bíblia fala lá em 1 Pedro 5, versículo 7, o seguinte: lance todo o seu cuidado sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vocês, ou de vós, como que. Amém? Segundo passo, você precisa alimentar a sua alma espiritualmente. Claro, o motor do carro precisa do combustível. A sua alma também precisa de um combustível que vem do céu. Amém? Então, à medida que você se alimenta na palavra de Deus e compartilha seus sentimentos em oração, Ele vai aliviar o fardo da sua vida. Lá em Mateus 11, 28, 11. Fala o seguinte: vinde a mim todos nós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Amém? Então, alimente a sua alma. A palavra de Deus, o Senhor Jesus disse em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Então você tem que se alimentar. Gosto da música que nós cantamos aqui de vez em quando, que fala que Ele é o ar que eu respiro, depois ele fala assim, o pão de cada dia. Ou seja, à medida que você se alimenta da palavra de Deus e compartilha os seus sentimentos em oração, Ele vai aliviar a sua alma. Ele vai te dar libertação. Amém? A palavra de Deus diz lá em Lucas 4,18, que foi dito no Velho Testamento, para que Ele veio para libertar os cativos, os prisioneiros, libertar os oprimidos. Você pode estar sofrendo de opressão. Não, pastor, você está falando isso? Só o povo lá, não. Nós também somos oprimidos, nós também somos. O diabo é seu inimigo, querido. Você dorme. Eu durmo, o diabo não dorme. O diabo sabe onde pega, onde consegue pegar. Só que o diabo sabe que se você reagir, tomando posse da palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que revele a sua própria palavra a nós, para que essa palavra possa ser viva em nós, o diabo não tem jeito com ele não tem poder. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, já falei sobre isso. Amém? Tire um tempo para meditar na palavra de Deus. Reflita sobre isso. Até entender como aplicá-la na sua vida. Você tem que ler a palavra e meditar nela e falar, o que isso vai fazer? O que é isso na minha vida? Está lá no Velho Testamento. Você está lendo uma passagem lá no Velho Testamento. Mas o que isso tem a ver com a sua vida hoje? Se você não sabe, o Espírito Santo, onde que mora o Espírito Santo mesmo? Onde? Ele está longe? Não, ele está perto, está dentro, está mais que perto, está dentro de você. Então, peça ao Espírito Santo para te revelar. Amém? Queridos, às vezes nós falamos assim, eu preciso ser visitado por Deus. Querido, você não precisa ser visitado por alguém que mora dentro de você, da sua casa. Eu não sou visitado pela Patrícia. A Patrícia mora comigo. Eu sou visitado pelos meus filhos, pelo meu amigo, meu irmão, né, que vai lá me dar uma força, às vezes, para algumas coisas. Né? Você não precisa ser visitado por alguém que mora dentro de você.
Se você bater, paga. Eu e a Patrícia, a gente mora na mesma casa e às vezes, der bobeira, passa o dia sem conversar. Porque eu trabalho de noite, ela trabalha de dia. Quando eu chego, ela já saiu. Ela chega, eu estou dormindo. Às vezes, se der bobeira, eu vou acordar na hora de trabalhar. Não é? Talvez eu precise conversar com a minha esposa. Eu converso com ela. Você precisa conversar com Deus. Ele mora dentro de você, não está longe. Amém? Reflita sobre a palavra de Deus até que você tenha a revelação de como aplicar aquilo no seu vida. Amém? O conhecimento da palavra de Deus é a força, é o combustível. Sem a aplicação. A palavra de Deus sozinha não é nada. Mas quando eu peço ao Espírito Santo para me revelar essa palavra, eu aplico ela na minha vida, eu estou engrenando a marcha, estou colocando a marcha para funcionar, estou fazendo o motor funcionar. Amém? A palavra de Deus diz em Salmo 1, 2, fala: felizes são os que amam a lei do Senhor, os ensinamentos do Senhor, e meditam ou pensam nesses ensinamentos dia e noite. Salmo 1, versículo 1 e 2. Queridos, Deus chamou Moisés, já falei isso, libertou Moisés, e através de Moisés libertou Israel. Amém? Eu ia falar uma coisa, o pastor pregou ontem uma coisa que me chamou bastante atenção. Por que Moisés entrou na terra prometida? A primeira vez que Deus mandou ele bater na rocha para que a água saísse. Certo? Todo mundo lembra disso. Aí a segunda vez, Deus mandou Moisés bater na rocha, mandou ele falar na rocha. E ele bateu na rocha. Era o mesmo Moisés, era a mesma rocha, era a água que estava saindo, era Deus, o mesmo Deus falando com ele. Mas a atitude de Moisés foi diferente. As circunstâncias mudaram, Moisés não mudou. Ele sofreu consequência disso. Não é? Eu e você precisamos ouvir Deus, aquilo que Deus tem para dizer para você e obedecer a Deus, aquilo que Ele tem. Aí se fala assim, também na palavra que eu ouvi ontem, não é minha, essa parte não é minha. Mas quando Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, porque ele estava acostumado a bater. O negócio dele era bater na rocha. Mas quando a primeira cidade que Israel tomou, quando entrou na terra prometida, foi qual? Jericó. Deus precisou bater, José precisou bater na parede para ela cair. O que aconteceu lá? Eles circularam e deram brado, ou seja, eles falaram. Está entendendo? A palavra do Tiago, não vou entrar, se quiser ouvir a palavra, se não ouvir, falar. Mas Deus está nos chamando para ação, para agirmos. E Ele já tem colocado o seu próprio Espírito nas nossas vidas. Pode ficar de pé. Eu quero te desafiar agora. A minha parte acabou. A parte mais fácil é a minha. Falar a palavra que Deus colocou no meu coração e que Deus está falando comigo mesmo. Eu sou o primeiro a ter que responder sim a essa palavra. Mas agora a parte é a sua. A minha responsabilidade termina aqui e começa a sua. De falar: Senhor, eu quero ouvir, mas eu não quero apenas ouvir a tua palavra. Eu quero agir, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu sei que o Senhor já colocou dentro de mim, através do teu Espírito Santo, tudo o que eu preciso, Senhor, para prosperar, para ser livre, para, Senhor, ser vencedor, para transmitir a tua palavra, para orar pelas pessoas serem curadas, para declarar uma palavra de cura, de libertação, de transformação para outras vidas, Senhor. Pai, agora eu preciso agir. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui diante da tua presença. Eu, meus irmãos, os meus amigos, aqueles que estão ouvindo essa palavra também, longe daqui, Senhor.
Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, que habita em nós, possa trazer essa revelação das nossas vidas. E mais que isso, Senhor, possa produzir em nós, Senhor, o desejo de Te obedecer, Senhor. Assim como o Senhor Jesus desejou obedecer a Tua vontade, Deus. Naquele momento de conflito ali, Senhor, antes da crucificação, antes de ser pego para ser crucificado, Senhor, Deus, o Teu Espírito Santo falava com o próprio Jesus. Oh, Senhor, havia comunicação entre o Senhor e Jesus, Deus. Mas Jesus teve que decidir obedecer a Tua palavra, obedecer a Tua vontade, Pai, para que, Senhor, o nosso livramento pudesse acontecer, para que o Teu propósito na vida de Jesus pudesse cumprir. Senhor, Tu tens um propósito na vida de cada uma das pessoas que estão aqui. Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que faz morada em cada vida aqui, Senhor, já está fazendo morada em cada vida, Deus, possa colocar, Senhor, despertar o desejo de cada um de nós para Te obedecer. Senhor, e mais que isso, Senhor, possa promover em nós a atitude, a ação de obedecer, de fazer aquilo que nós temos que fazer, para que o Teu propósito cumpra em nós. Pai, em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a vida de cada um aqui, Deus. Oh, em nome de Jesus. Oh, diga ao Senhor, sim, Jesus, eu quero isso. Diga, feche seus olhos, esqueça quem está do teu lado agora e diga para Jesus que está dentro de você, fala assim, eu quero fazer a Tua vontade. Diga isso, eu quero fazer a Tua vontade, Pai. Eu quero cumprir o Teu propósito, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer que você me acompanhasse numa oração, repetisse essa oração comigo agora. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Seus olhos fechados, por favor. Estamos aqui na Tua presença. Estamos aqui na Tua presença. E sabemos que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor habita dentro de nós. Pai, eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero reconhecer o Teu senhorio na minha vida. Quero que o Senhor determine o que eu devo fazer. E eu, de minha livre, espontânea vontade, quero Te ouvir e Te obedecer. Mesmo que a Tua vontade seja contrária a mim. Senhor, perdoa os meus pecados. Quebra todas as cadeias que estão na minha vida. Me liberta para que eu possa ser livre para Te servir e transmitir a Tua libertação às outras pessoas que também ainda estão cativas. Eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Com seus olhos fechados aí. Se essa foi a primeira vez que você fez essa oração, eu quero orar com você. Quero cumprir a outra parte que o Senhor me concedeu, que é poder orar com você. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você me dê um sinal para Deus, não para mim. Mas como eu quero orar por você, eu vou estar olhando. As pessoas não estão olhando, mas Deus está olhando e eu estou olhando. Quero que você levante a sua mão falando, eu fiz isso a primeira vez. Amém. Glória a Deus. Pode levantar a sua mão e dizer, eu estou fazendo isso para Ti, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, continua abençoando os Teus filhos, continua fazendo a Tua vontade, continua, Senhor, dirigindo cada vida aqui através do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela Tua palavra, que é verdadeira, que é fiel, Deus, e que nos conduz à Tua presença,
Ah, Senhor, a tua vontade. E nos capacita a cumprirmos a tua vontade. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Agora eu vou começar a pregação aqui. Amém. Queridos, muito obrigado. Se você tem alguma dúvida com relação a essa palavra, você tem liberdade de nos perguntar. Rafael responde todas elas depois. O Éder, são os diáconos, o diácono é para isso, vai responder. Não, estou brincando. Pode nos perguntar, pode mandar e-mail, amém? Pode ligar, amém? Se você tem um comentário, o impacto dessa palavra na sua vida também pode mandar um comentário também, amém? Se você tem algum pedido de oração, importante mandar os pedidos de orações e as respostas das orações que nós oramos também. Muito importante também. Dá uma olhada lá naquela lista de pedidos de orações. Tenho certeza que alguma daquelas orações lá já foram respondidas. E você precisa olhar, eu fiz esse pedido aqui, não precisa mais não. Amém? Vamos gastar energia em outras coisas, né? Amém? Quero orar pelos dízimos, pelas ofertas. E que o Senhor possa continuar te abençoando, certamente fará. Pai, em nome de Jesus, te louvo pelos dízimos, pelas ofertas, cada pessoa que tem contribuído com a casa. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, também no nosso trabalho, nossa fonte de renda. Deus, abençoa as escolas onde estudamos, nossa casa, nossos bens, nossas famílias. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Quero te agradecer ainda pela viagem do Rafael, do Natália, do Pedro, que o Senhor possa ser com eles. Pai, em nome de Jesus, que eles possam aproveitar esse tempo da tua graça, oh Deus, e usufruir das férias, Pai, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão viajando, aqueles que vão viajar, Senhor. Cura os enfermos, Deus, em nome de Jesus. Que pessoas tenham uma semana abençoada, Deus, e que a tua palavra possa produzir o efeito necessário nas nossas vidas. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.